Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer um mergulho bem fundo numa passagem que, olha, quase todo mundo conhece, mas talvez não com essa lupa que vamos usar, a tentação de Jesus no deserto. Isso mesmo. E a nossa fonte principal aqui é um estudo teológico, um material bem denso, chamado Oráculos de Cristo, de um autor chamado Marcelo Oliveira. A nossa missão, então, é quase que dissecar cada palavra das respostas de Jesus, lá em Mateus, para tentar entender umas camadas de significado que, segundo essa fonte, a gente costuma deixar passar. E olha, o autor já começa de um jeito bem provocador. Ele basicamente diz que a gente precisa aprender a ler a Bíblia em 2 níveis. 2 níveis? Como assim? Tem a narrativa, sabe? Os escritos dos apóstolos, a história, e tem as palavras diretas de Cristo. Para ele, essas palavras, que ele chama de oráculos, têm um peso, uma autoridade superior a todo o resto do texto. Nossa, peraí. Ele está propondo uma espécie de hierarquia dentro da própria Escritura? Exatamente. Isso já é uma tese bem forte por si só. E onde que ele começa a construir esse argumento? O ponto de partida dele é uma coisa que parece uma pequena inconsistência. Ele aponta que Mateus descreve a tentação como se fosse um grande evento, sabe? Um confronto final depois dos 40 dias. Certo. Já Marcos e Lucas, eles dão a entender que foi mais um processo, que Jesus estava sendo tentado durante os 40 dias. Ah, entendi a diferença. Então o autor, o Oliveira, ele não aceita aquela explicação de que são só perspectivas diferentes. Para ele, essa diferença já é a primeira pista. Uma pista de que a gente devia focar mais nas palavras exatas de Jesus do que na moldura que os evangelistas criaram para a história. É isso, exatamente. Ok. Vamos entrar nisso, então. A primeira tentação é a mais, digamos, humana, a da fome. Satanás fala: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E a resposta de Jesus é a clássica. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso, e a primeira lupa do autor vai bem aí, nessa abertura. Está escrito. O que tem de tão especial nisso? Pensa bem. Ele podia ter dito: meu pai me ensinou, ou eu te digo que. Mas ao dizer está escrito, ele ancora a autoridade dele em algo que o adversário também reconhece. A Escritura. A escritura é uma jogada de mestre. Ele cria um terreno comum para começar o debate. Faz sentido. Ele usa a autoridade do texto. Mas a segunda parte da frase, para mim, sempre pareceu uma oposição simples. Tipo, comida física versus comida espiritual. Sim, pão para o corpo, palavra para a alma. Mas a análise dele vai bem mais fundo que isso, né? Vai muito mais fundo, especialmente na escolha das palavras. A frase é: mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Da boca de Deus. E aí Oliveira faz uma pergunta que desmonta a gente. Por que boca de Deus? A teologia cristã diz que Deus é espírito, não tem corpo, não tem uma boca física. Certo. Jesus, sendo onisciente, saberia disso. Ele podia ter dito só, mas de toda a palavra de Deus. Por que usar essa imagem tão física? Peraí. Então a análise sugere que Jesus está fazendo um jogo de palavras aqui? É essa a tese. Ele começa com está escrito, falando do texto, algo que já existe, e depois fala da boca de Deus para se referir a algo que está saindo agora, algo vivo. Exatamente, ele está criando uma hierarquia de revelação na mesma frase. Nossa, que sutil. Não é um acidente. Na leitura do Oliveira, Jesus está fazendo uma distinção clara entre a escritura, o que está escrito, e a palavra de Deus, que é a comunicação viva, direta. Uau! Isso muda bastante a leitura. Eu sempre achei que era só sobre espírito contra matéria. Pois é. Mas essa análise da boca de Deus coloca uma camada sobre a própria origem da verdade. Ok, então a primeira resposta foi uma aula sobre revelação. Mas na segunda o jogo vira, né? Vira totalmente, porque aí Satanás usa a mesma arma contra Jesus. Exato. Ele o leva ao topo do templo e fala, basicamente: se joga porque está escrito que os anjos vão te segurar. Ele usa a citação contra o autor da citação. E a resposta de Jesus é: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele não nega o que Satanás citou, ele só adiciona outra escritura por cima. Isso. Ele recontextualiza. E o foco da análise aqui vai todo para o verbo tentarás.
O que significa atentar a Deus? É uma boa pergunta. A fonte vai lá na palavra grega original ekpeirazo e explica que ela tem, assim, duas nuances. A primeira é provar, testar, tipo um experimento, sabe? Verificar um fato. Certo. Só que o estudo argumenta que isso é impossível, né? Deus não pode ser tentado. Então, essa opção meio que não se encaixa. Ok. Então, qual é a segunda? A segunda é colocar à prova o caráter ou o poder de alguém. E é aqui que está o pulo do gato da análise. Como assim? O que significa, na prática, colocar o caráter de Deus à prova? É agir de um jeito que exige que ele intervenha para provar que ele é quem ele diz ser. Em outras palavras, é duvidar. É duvidar, exato. Mas essa conexão, testar Deus igual a duvidar de Deus, como a fonte justifica isso? O autor conecta isso com o Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Certo. Se a fé é confiar no que não se vê, então exigir uma prova espetacular como pular de um prédio esperando que anjos te peguem é o oposto da fé. É um ato que nasce da dúvida. Entendi. Jesus se recusa a pular não por medo, mas para não validar um ato de desconfiança. Exatamente. A ordem não tentarás vira, na visão do autor, uma proibição da dúvida. Ok. Então, nas duas primeiras respostas, Jesus está num debate teológico. Mas na terceira, a aposta sobe muito. É poder político, poder terreno. A resposta tinha que ser diferente. E a mudança de tom é total. O diabo oferece todos os reinos do mundo e a condição é: se prostrado me adorares. E a resposta de Jesus não é mais um debate. Não, é uma ordem. Direta, cheia de autoridade. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. A fonte destaca essa inversão, né? Primeiro a ordem vai-te e só depois a justificativa. Precisamente. Ele primeiro exerce a autoridade dele e depois, como que para selar o assunto, ele ancora na Escritura. E o estudo diz que esse poder de repreender diretamente o adversário é a única autoridade que Jesus deu de forma explícita para os seguidores. Interessante. Mas o mais rico aqui é a análise das duas ordens finais: adorarás e servirás. Vamos lá. Ao Senhor teu Deus adorarás. A análise da palavra que é bem visual. A palavra grega é proskunion. E o fascinante é que não é sobre um sentimento, é sobre uma ação física. A raiz da palavra tem a ver com gestos de submissão. Tipo... Não é sentir adoração, é fazer adoração com o corpo. Mas tem uma palavrinha ali que muda tudo. Só. Só a ele adorarás. Como a fonte interpreta isso? Esse só é a chave. Na leitura do Oliveira, essa exclusividade transforma o conceito. Se a adoração total é devida somente a Deus, então ela não pode depender de um ato público, de um ritual que todo mundo vê. Por quê? Porque atos públicos podem ser feitos para homens, para ídolos, para qualquer coisa. A única adoração que pode ser de verdade exclusiva a um Deus invisível é uma adoração interior. Nossa, essa ideia é bem radical. Porque basicamente o que acontece na igreja no domingo, os cânticos, os rituais, isso pode ser parte, mas não é a essência da adoração. Exatamente. A essência é o que acontece quando ninguém está olhando. É um conceito difícil para muita gente. Com certeza. A fonte até conecta isso com a conversa de Jesus com a mulher samaritana de que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A conclusão é que a verdadeira proskuneu é pessoal, secreta, invisível. A prostração da alma. Isso. E a segunda ordem. E só a ele servirás. O que a análise fala sobre o serviço que Deus quer? Bom, a palavra grega aqui é latreu, que é um serviço religioso, um culto. E aí a pergunta é: que serviço é esse? Que obras são essas? Certo. E para responder, a fonte leva a gente para outro diálogo, lá no Evangelho de João. Aquele em que a multidão pergunta para Jesus: o que a gente tem que fazer para executar as obras de Deus? Eles perguntam no plural, né? Como se fosse uma lista de tarefas. Isso. Eles estão pensando em rituais, sacrifícios, uma lista de coisas. E a resposta de Jesus, segundo a fonte, redefine tudo. Ele responde no singular. A obra de Deus é esta:
que creais naquele que ele enviou. É como se as pessoas estivessem pedindo a receita de um bolo super complexo e Jesus respondesse, olha, o primeiro e mais importante passo é ligar o forno. Sem isso, o resto não importa. É a analogia perfeita. A conclusão do estudo é que o serviço principal, o culto primordial que Deus quer, não é um conjunto de ações, mas um estado de ser. Crer. A crença como ponto de partida. Isso. E a partir dessa fé, diz o autor, a pessoa ganha a tarefa de casa, que é estudar os ensinamentos diretos de Cristo para descobrir como servir ao reino. Ok, vamos juntar as peças. A gente começou com uma pequena diferença entre os evangelhos. E, seguindo a análise dessa fonte, a gente passou por uma aula sobre a natureza da revelação, uma redefinição da fé, como o oposto da dúvida, e uma desconstrução de adoração e serviço. E tudo isso, na visão do autor, do Marcelo Oliveira, serve para provar a tese inicial dele. O objetivo do estudo Oráculos de Cristo é justamente treinar a gente a fazer essa diferenciação. Separar as palavras diretas de Jesus das palavras dos narradores, dos apóstolos, do resto. Isso. E por que essa distinção é tão central para ele? Porque para ele existe um grau de autoridade diferente. Ele acha que a teologia moderna tende a nivelar tudo, sabe? A tratar uma frase de Paulo numa carta com o mesmo peso de uma frase de Jesus no Sermão da Montanha. E o estudo dele é um esforço para restabelecer o que ele vê como a hierarquia correta. Com os oráculos de Cristo no topo absoluto. O que nos deixa com um pensamento final bem provocador para refletir. Com certeza. Se a gente aceitar, nem que seja só como um exercício de pensamento, a tese central dessa fonte, de que existe uma hierarquia de autoridade nas Escrituras, com as palavras diretas de Cristo num nível superior. Como isso poderia mudar a forma como alguém lê o resto da Bíblia? O que acontece, por exemplo, quando uma recomendação de Paulo numa carta parece dizer algo diferente de uma ordem direta de Jesus? Se a gente levar essa ideia a sério, talvez tenhamos que repensar muita coisa que a gente toma como certa.